dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o segundo capítulo, hoje nós veremos o capítulo de número 16 do segundo livro de Crônicas. Então veremos o segundo livro de Crônicas. Capítulo 16, apanha aí a sua Bíblia, são 14 versículos apenas. Veremos hoje que Asa adoece dos pés, ele despreza Deus e aí morre. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo, ou entre nosso blog site, que lá você vai ter o nosso texto. Nós estamos no capítulo 16, parte 3. Nós juntamos 1ª e 2ª Reis. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus na parte 1. Nós já vimos o Reino Unido, que é o reino de Davi e de Salomão, na parte 2. E agora entramos na parte 3, que fala do reino dividido. Dentro do reino dividido, nós estamos vendo os julgamentos e as bênçãos crescentes em Judá. A primeira fase do reino dividido compreende, e também está sendo a nossa divisão para as nossas reflexões. Compreende o reinado de Roboão, que já vimos, o reinado de Abias, que também já vimos, o reinado de Asa, que estamos vendo, e depois iremos concluir com o reinado de Josafá. Os termos comuns dentro desses temas que a gente está vendo são o foco sobre a separação dos reinos do norte, as narrativas de batalhas e as reações à palavra de Deus. Então vejamos em continuação o reinado de Asa. Quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. O relato de reinado de Asa é, como já dissemos, consideravelmente mais extenso do que o texto encontrado no livro paralelo que está em 1ª Reis, capítulo 15, de 9 a 24. Ele é bem mais extenso. Podemos dividir o relato do rei de Asa, do reinado do rei de Asa, cujo texto paralelo encontra-se em 1ª Reis 15, de 9 a 24, em 4 grandes partes. O início do reinado de Asa, Asa sob a bênção divina, Asa sob julgamento divino, que nós veremos no presente capítulo, e também o final do reinado de Asa. Asa sob julgamento divino. Contrastando com os capítulos anteriores, aqui nesse capítulo, Asa foi derrotado no conflito, recebeu a repreensão de um profeta e emparrou, se recusou a obedecer. Verso 1 ao 10. Assim, seus últimos anos transcorrem sob o julgamento de Deus. Versos 11 e 12. Encontramos os seguintes textos paralelos do capítulo 16 em Reis. Asa fazendo aliança com o rei da Síria. Verso 1 ao 6. Contexto paralelo em 1ª Reis 15, 16 a 22, e a morte de Asa, no versos 11 ao 14, com seu texto paralelo em 1ª Reis 15, 23 a 34. O fracasso de Asa, a sua desaprovação profética e sua desobediência, que ocupa os 10 primeiros capítulos, os 10 primeiros versículos do capítulo 16. A batalha de Asa contra Baasa de Israel, que é Asa em Judá, Baasa em Israel, marcou o início de sua queda. Asa em Judá e Baasa em Israel viveram em guerra também todo o tempo. Asa buscou a ajuda de Ben-Hadad da Síria. Esses acontecimentos contrastam nitidamente com a batalha de Asa com Zerá, durante a qual Asa tinha confiado no Senhor. Era o 3º ano do reinado de Asa em Judá, quando Baasa começou a reinar. Ele cumpriu a profecia do profeta Aías ao exterminar toda a casa de Jeroboão. Baasa, em uma de suas subidas contra Judá, Baasa de Israel, edificou a Ramá, cidade estratégica próxima de Jerusalém, que limitaria o acesso mesmo de Judá. Isso se tornou uma ameaça grave que obrigou Asa a negociar com Ben-Hadad, e por ouro e por prata, tirados indevidamente ao templo, ele comprou a sua traição. Ben-Hadad, que estava aliado com Baasa, aliás, Ben-Hadad não tinha interesse nenhum por Baasa nem por Asa, também tinha interesse no ouro e na prata. Por causa desse ouro e dessa prata, passou a se aliançar com Asa e os judeus. Para ele, um arameu,
Também foi ótimo do ponto de vista comercial e militar, pois recebeu espólios de Judá e território em Israel, e todo o distrito de Quinerete com a terra de Naphtali. Baasa teve de abandonar os seus projetos e todo o material empregado na construção daquelas cidades, todo aquele material foram capturados por Asa para edificação de outras cidades como Geba, de Benjamim e Mispá. Os últimos anos de Asa e seu julgamento. Asa, que tinha começado tão bem, o começo dele tinha sido ótimo, né? Acabou muito mal, e muito mal mesmo. Ele progressivamente continuou a se afastar do Senhor e a confiar na força humana. Em sua velhice, padeceu dos pés, buscou a ajuda da medicina e dos homens e se esqueceu de Deus. É possível que os médicos dessa época invocassem poderes mágicos proibidos por Deus. Não se trata aqui de uma visão preconceituosa contra a medicina, como se esta fosse ou pudesse ser oposta a Deus. De forma alguma, Deus tanto pode usar meios mediatos, como pode usar meios imediatos para curar alguém. Sobre isso, eu quero me valer logo abaixo aqui, logo em seguida, de um texto do reverendo André Moraes, da Igreja Presbiteriana Nova Vida, nosso amigo, que nos ajudará a entender os milagres e o uso da medicina quando for o caso. No Antigo Testamento, por exemplo, há diversas prescrições de tratamentos médicos usados com problemas em saúde. 2 Reis 20, de 5 a 8, Jeremias 2, verso 8, o uso do bálsamo, por exemplo, 46, 11, 51, 8. Contudo, não se separa os meios naturais da busca pela assistência divina. Vejamos o texto. Se intitula Cristo, o Senhor do mediato e do imediato. João 9, de 6 a 7. Quantas curas Jesus realizou ao longo do seu ministério? Não se pode obter tal resposta com precisão. Haja vista que as próprias Escrituras admitem que nem em todo mundo caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Caso os evangelhos visassem fornecer uma biografia completa da vida de Cristo, não seria possível. Entretanto, mesmo que os milagres de Cristo tenham ocorrido numa quantidade maior do que está registrado nos evangelhos, todos os grandes feitos por ele realizados parecem se encaixar em uma de duas formas. Ou seja, os milagres de Cristo Jesus foram mediatos, utilização de meios, ou imediatos, sem meio algum. Assim, fazendo um rápido exercício de memória, não é difícil nos lembrarmos de algumas ações extraordinárias de Jesus ao operar milagres, os quais realizou de forma imediata. A cura de um leproso, Mateus 8, 2 a 3. A cura do cego Bartimeu, Marcos 10, 51 a 52. A cura do servo do centurião, Mateus 8, 13. Então, ao mensurarmos o texto de João 9, 6 e 7, sem dificuldades, perceberemos que esse milagre de Cristo tem uma peculiaridade interessante. Afinal, é notório que o mesmo não se encaixa na categoria dos milagres que verificamos há pouco. Isso é óbvio porque nessa cura de Jesus de Nazaré se utiliza de meios para promover a saúde visual desse cego de nascença, porquanto Jesus Cristo não precisasse. Como já verificamos nas outras passagens, o texto afirma que ele cuspiu no chão. Então, fez uma pequena quantidade de lama, misturando com saliva, com a terra, em seguida aplica essa lama aos olhos do cego. Por fim, manda que ele se lave num tanque chamado Siloé. Após esse processo, ele passa a enxergar. No entanto, nada disso seria necessário, concordam? Bastava uma única palavra, aquele cego voltaria a ver perfeitamente. Contudo, Cristo Jesus resolveu curar esse cego de forma imediata. Ele se utilizou de meios para fazer um grandioso milagre acontecer. Um outro evento que reforça essa perspectiva imediata da ação milagrosa de Jesus está registrado em Marcos 8, 22 a 26. Diferentemente de cuspir no chão, nessa passagem notamos que o Senhor passa a sua saliva aos olhos do cego. E além de utilizar de saliva como meio, a cura ainda acontece em etapas.
Afinal, após a aplicação da saliva e imposição das megas das mãos, o cego ainda não vê com nitidez. Somente depois de uma segunda colocação das mãos sobre os olhos é que o que era cego passa a ver com clareza. Portanto, o que tudo isso tem a nos dizer é o seguinte: a graça de Cristo é de fato multiforme. Não é possível determinar formas exatas ou específicas de como o Senhor Jesus realizará os milagres que desejar fazer. Ele é livre para fazer o que lhe apraz. Assim, Cristo pode realizar feitos extraordinários, sobrenaturais e imediatos. Apenas dizendo uma palavra única, prodígios miraculosos podem se realizar instantaneamente. Todavia, Cristo pode realizar a mesma natureza milagrosa de prodígios maravilhosos se utilizando de elementos ordinários, naturais, imediatos, tais como saliva, terra e água. Coisas simples e presentes no cotidiano de qualquer pessoa. Além disso, Jesus não utiliza somente coisas como forma imediata de executar milagres. Ele também usa pessoas. Por meio do crente e da oração em fé, maravilhas da parte de Cristo podem acontecer. Tiago 5, de 14 a 15. Então não se pode desprezar, por exemplo, um tratamento médico como meio de genuíno milagre. O Senhor deseja manifestar sua bênção por meio da atuação de profissionais de saúde, por meio da administração de medicamentos, por meio da estrutura de um hospital, por meio de um procedimento cirúrgico. Enfim, todos esses meios não diminuirão o milagre. Afinal, os meios não são capazes por si próprios de realizar aquilo que só o poder de Cristo Jesus é capaz de executar. A cura sempre terá como origem o poder de Cristo, ainda que seja através de tantos meios quantos Ele quiser usar. Reverendo André Moraes. Não tendo conseguido a cura, Asa veio a falecer e foi sepultado. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O final do reinado de Asa. O resumo de todos os relatos dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, ao final, será se andaram nos retos caminhos do Senhor, e se fizeram bem, ou se andaram desviados do Senhor, e fizeram o que era mal aos olhos do Deus de Israel. O modelo de comparação para o bem, geralmente é o rei Davi, com exceção do que fizera no caso de Batseba e Urias. Jeroboão logo começou a ser usado como referência negativa. Quanto a Saul, nem se tem notícia de sequer ter existido. Então, para o bem, a comparação era Davi. Quando agia mal, a comparação era Jeroboão. Apesar de tudo, Asa foi sepultado com honras, como era apropriado a um filho de Davi. Como é triste, queridos, nos afastarmos do Senhor e pensar que nossa vida aqui nessa terra é tão curta para nos apaixonarmos por ela a tal ponto de nos esquecermos de Deus. Temos que lembrar que Deus existe. Não vale a pena mesmo rejeitar ao Senhor. Quem somos nós para se lhe opor e ainda vencê-lo? Impossível. Logo, sejamos sensatos e vamos nos arrepender e buscá-lo de todo o coração. Isso antes que seja demasiadamente tarde. Asa, se esquecendo de Deus, buscou a medicina, porque que sua cura estaria ali, e morreu em sua loucura. Não era preciso desprezar a medicina que Deus nos deixou, mas rejeitar a Deus foi o seu erro e foi o seu ato insano. Deus nos cura com medicina, sem medicina alguma. Quem anda com Deus jamais abandonará a medicina, porque entende que ela vem de Deus, e por Deus é sustentada por sua pura graça e misericórdia divina. Então assim concluímos o capítulo de número 16. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 17. Veremos Josafá se engrandeceu em extremo por causa da sua fidelidade. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse nossa loja virtual Os Semeadores. Até amanhã. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, meu querido.